E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, uma aula comparativa dentro do grupo dos peixes, beleza? Então, material de anotação e uma boa aula. Bom, galera, o objetivo dessa nossa aulinha é fazer um comparativo entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Então, primeira ideia, peixe, ele não tem um valor taxonômico. Então eu reúno aqui um grupo de indivíduos que apresentam algumas semelhanças, algumas relações fisiológicas, mas que não tem um valor filogenético tão ainda, concreto dentro da comunidade científica, tá? Então, dentro desse grupo de peixes, eu tenho peixes cartilaginosos, chamados de condrictes, e peixes ósseos, chamados de osteíctes. Eu tenho representantes de água doce e água salgada nos dois grupos. Então, nesse primeiro momento, a gente dá lá um checkmate nos exercícios que fazem um comparativo estrutural, principalmente estrutural, que aí ele quer colocar em xeque seus conhecimentos, beleza? Então vamos lá, pessoal, olha só, eu tenho um conjunto de nadadeiras ímpares e nadadeiras pares. Então eu tenho, no dorso aqui do indivíduo, as nadadeiras dorsais. Existem representantes que têm apenas essa nadadeira dorsal mais característica que aparece na água, quando faz referência a filme ou ataques de tubarões e tudo mais. Lá no peixe ósseo eu também tenho essas nadadeiras dorsais, tá? Eu tenho nadadeiras peitorais, pélvicas e anal. A anal, ela pode sofrer uma adaptação e nos machos ela tem a função de órgão copulador. Aí eu vou ter uma estrutura chamada de clasper, beleza? Então, essas nadadeiras são ímpares, a nadadeira peitoral e pélvica são pares, e aí a gente tem a nadadeira anal. Na porção posterior, nós temos a nadadeira caudal. A nadadeira caudal, nos condrictes, ela é chamada de heterocerca, porque a porção superior é diferente da porção inferior. A posição da boca nesses indivíduos, ela é ventral. Então a gente chama de boca ventral porque ela fica aqui, nessa porção inferior, certo? E na lateral nós temos as fendas branquiais, que elas podem ser de 5 a 7 fendas branquiais, que é por onde vai ter, as brânquias aqui, a água entra pela boca e sai, proporcionando a respiração. Fechou? Em um peixe ósseo, nós temos as nadadeiras dorsais, como eu destaquei no início. Nós também temos as nadadeiras peitorais e pélvica, além da nadadeira anal. Em relação à nadadeira caudal, aqui nos osteíctes, ela é classificada como homocerca. Então ela tem a porção superior equivalente à porção inferior. A boca desses indivíduos, ela fica na posição terminal, aqui é ventral, essa é terminal, e a posição das brânquias, ela é protegida por uma estrutura óssea chamada de opérculo, que é ausente aqui nos condrictes, beleza? Os dois eu não destaquei aqui, os dois indivíduos apresentam uma estrutura nervosa extremamente importante chamada de linha lateral, percorre a lateral do indivíduo da região anterior à região posterior, e tem uma função de mecanorreceptora, vibrações mecânicas na água. Em termos de comparativo estrutural, é isso daqui. Geralmente os condrictes não tem tantas variações. Agora, quando você fala de peixes ósseos, eles apresentam uma grande diversidade de espécies, formatos, posicionamento de nadadeiras, tá? Mas a maioria, segue esse padrãozinho. E eu coloquei aqui desse outro lado um esquema para vocês, comparando uma outra estrutura que não foi comentada nessa primeira parte, tá? Então, nessa primeira parte a gente vai abordar os condrictes. Nessa segunda parte, os osteíctes, e eu coloquei um padrão de informação igual para todos. Então, o esqueleto dos condrictes, ele é totalmente cartilaginoso. O esqueleto dos osteíctes, ele é um esqueleto ósseo. Essa é a primeira diferença. Na verdade, é a principal diferença
para poder estar dividindo eles em grupos distintos, tá? As escamas aqui nos condrictes, elas são chamadas de placoides. As escamas aqui nos osteíctes, ela é chamada de dérmica. A escama placoide, ela tem uma diferença, né, em relação à outra de baixo, porque ela é dermoepidérmica. Então você tem a constituição, a formação dela envolvendo tanto a derme quanto a epiderme, e ela lembra muito a estrutura de um dente nosso. Então ela tem esmalte, ela tem dentina e ela tem polpa. Ela é rígida, beleza? É extremamente importante. A escama do osteícte, ela é apenas dérmica, podendo ser recoberta, né, ali toda revestida por uma fina camada epidérmica. Então essa é uma diferença bastante importante. A bexiga natatória, que é uma estrutura que vai auxiliar na flutuabilidade do indivíduo, e aí na coluna d'água, né, ele mais próximo da superfície ou mais profundo, ela é ausente dentro dos condrictes. Só que nos osteíctes ela é presente. Então vamos fazer uma aulinha específica para o funcionamento da bexiga natatória, tá? Então extremamente importante, fica ligado. A válvula espiral, ela está presente apenas nos condrictes. Nos osteíctes ela está ausente. O que é a válvula espiral? A válvula espiral é uma adaptação do intestino dos tubarões, né, dos condrictes, onde elas formam uma espécie de dobras em espiral, fazendo com que o alimento permaneça por mais tempo ali dentro. Então ele consegue aproveitar mais no processo de digestão e absorção, né, daquele alimento que ele acabou de ingerir. Nos osteíctes existe uma estrutura chamada de secos pilóricos, que quase cumpre a mesma função, mas ela não é tão eficiente como a válvula em espiral, tá? E por último, a reprodução. Eu tenho tanto indivíduos dioicos aqui quanto aqui, né? Separação de macho e fêmea. Destacar a importância do clasper aqui nos condrictes. Nos tubarões, a fecundação ela é interna. O encontro dos gametas no osteícte vai prevalecer a fecundação externa e a formação de um indivíduozinho chamado de alevino. A grande maioria desses indivíduos osteíctes, eles são classificados como ovulíparos. Então eles depositam uma grande quantidade de gametas na água, no ambiente externo, para que eles possam ali ter o máximo de encontro durante a fecundação. Já que nos condrictes, nós temos indivíduos que são ovovivíparos, eles vão formar ovos, esses ovos vão ser guardados dentro da fêmea. Podem ter indivíduos ovíparos, aí eles vão formar ovos, os ovos serão depositados no ambiente, ou vivíparos, então eles não têm a formação de um ovo, beleza? Então nossa primeira aulinha, aula simples, tá? Para destacar aqui as principais diferenças entre esses dois indivíduos que são fenomenais, beleza? Então, aguarda. Bom, galerinha, então eu fico feliz por mais uma aulinha, né, tá sendo disponibilizada para vocês. Então, se você curtiu essa aula, dê um like, se inscreva no canal, te convido a estar acompanhando esse trabalho. Se você puder, então, divulgar também para algum dos seus colegas, grupos e tudo mais, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser me seguir nas redes sociais, né, tem aqui meu Facebook, meu Instagram, onde periodicamente eu faço postagens sobre as universidades, algumas curiosidades, né, aí nas redes sociais, beleza? Então, de coração, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!